E aí, galerinha, tudo bem? Estou aqui de novo para apresentar mais uma aula para vocês. Hoje um tema muito bom, eu adoro esse tema. População mundial. Então a gente vai estudar algumas características e o ritmo de crescimento da população do mundo, tá? Mas antes de falar um pouco sobre esse assunto, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente estudou ano passado, que é alguns conceitos importantes para compreender população. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade e crescimento vegetativo. Então vamos lá. O que é taxa de natalidade? Lembra? É o número de crianças que nascem em um país durante um ano. Geralmente, essa taxa ela é medida por grupos de 1.000 habitantes. Então, por exemplo, a taxa de natalidade do Brasil em 2015 foi 16 por 1.000. Isso quer dizer que para cada grupo de 1.000 pessoas que habitam o território brasileiro, nasceram uma média aí de 16 crianças. Básico. Taxa de mortalidade é o mesmo sistema, né? É o número de pessoas que morrem em um país durante um ano e também é calculado por grupos de 1.000 habitantes. Então, mais um exemplo aí. A taxa de mortalidade do território brasileiro em 2015 foi de 6 por 1.000. Isso quer dizer o quê? Que de cada grupo de 1.000 pessoas, morreram 6. Já dá para notar aí que no ano de 2015 a população cresceu, né? Porque se nasceram 16 por 1.000 e morreram 6 por 1.000, nasceu mais do que morreu. Isso significa que houve um crescimento vegetativo ou crescimento natural positivo. Por quê? Porque o número de nascimentos foi maior do que o de óbitos. E aí a gente já entrou no conceito de crescimento vegetativo, né? Que é crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural. É a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Tem países que tá morrendo mais gente do que está nascendo. Então, o crescimento vegetativo aí é negativo, ou seja, a população está diminuindo. Tem países que está equilibrado. Então, o número de pessoas que nascem é quase o mesmo número de pessoas que morrem. Então, a população nem está diminuindo e nem está crescendo. Ela está neutra, está estável, né? E países como o Brasil, em que nasce mais do que morre, a população, o crescimento vegetativo aí é positivo, ou seja, a população está crescendo. Pronto, falta só agora a taxa de fecundidade, que é o quê? O número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Então, no geral, a mulher está em idade reprodutiva dos 15 aos 49 anos. Essa é uma média. Então, a taxa de fecundidade do Brasil é atualmente, né, de 1,7 filhos por mulher. Diminuiu bastante, né? Na década de 60 aí já foi bem maior o número de filhos por mulher. Tem países do continente africano, como a Angola, que a taxa de fecundidade lá é de 6 filhos por mulher. Então, já é mais alta do que do Brasil. Tem países que apenas um, e assim por diante. Varia, né? De acordo com o nível de industrialização do país, o índice de mulher no mercado de trabalho, varia de acordo com a cultura também de cada país. Enfim, são vários fatores aí que influenciam, tá bom? Mas é isso. Vamos falar um pouquinho agora de população mundial, tá bom? Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar as imagens. Olha aí, minha gente. Crescimento da população. Em 2018, haviam 7,6 bilhões de pessoas no planeta Terra. Muita gente, né? A previsão para 2030 aí é que a população continue crescendo.
8,5 bilhões de habitantes chega aí o nosso planeta em 2030. E em 2050 a previsão aí é para chegar à marca dos 9,8 bilhões de habitantes. Gente, isso é uma previsão, tá? Não se sabe com certeza se a população vai crescer nesse ritmo. Pode acontecer inúmeras coisas daqui para lá. Mas a previsão é essa. E tem um detalhe aí. O número de filhos por mulher, que é a taxa de fecundidade, ela vem caindo em todo o mundo. É claro que tem países que ainda está elevado, mas no geral o número de filhos por mulher vem caindo muito. Porém, contudo, todavia, a população mundial continua crescendo, tá? Há um ritmo de crescimento aí constante da população, mesmo com a diminuição da fecundidade no mundo todo, ok? E é interessante ressaltar que esse crescimento, ele é desigual. A população está crescendo no mundo todo, está, só que é num ritmo desigual. Por exemplo, na Ásia e na África, são as regiões em que a população mais cresce. A população da África, por exemplo, daqui para 2050 vai crescer 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A população da Ásia também vai crescer em um ritmo menor do que o da África, mas também, olha, essa linha verde aí está mostrando o crescimento da população da Ásia. Essa outra linha que está subindo está mostrando o crescimento da população da África. Então, são as regiões da Terra em que a população mais cresce. Isso devido ao quê? Tem inúmeros fatores, tá? E esse crescimento também não acontece de modo igual em toda a Ásia, em toda a África, não. Mas nos lugares em que está mais crescendo, geralmente, né, são países que não são ainda muito industrializados e que a maioria, boa parte da população vive no campo. Não se tem ainda um acesso a uma educação reprodutiva ou planejamento familiar. Geralmente o nível de escolaridade em algumas dessas regiões aí é baixo, tá? As mulheres não têm tanta autonomia para decidir quantos filhos querem ter, e essa autonomia que eu estou falando é autonomia financeira, né? Geralmente acontece muito isso, né? Quando as mulheres não têm essa autonomia econômica e elas não têm essa possibilidade ainda de decidir, informação suficiente, conhecimento suficiente para decidir sobre a quantidade de filhos que querem ter. Basicamente esses fatores, né? Agora, em outras regiões da Terra, como é o caso, eu até coloquei um mapa aí só para vocês terem uma noção das regiões, tá? Então, nós temos África e Ásia, onde a população está crescendo mais. No continente americano, nosso continente, né? A população está crescendo também, só que em um ritmo mais lento, né? A Oceania também está crescendo num ritmo mais lento, geralmente os países mais industrializados, as mulheres estão mais no mercado de trabalho, o nível de escolaridade é maior em muitas dessas regiões aí, o acesso à informação, a métodos contraceptivos, né? Tudo isso dá uma diminuída aí no número de filhos por mulher. O caso da Europa é especial. Por que especial? Porque a população da Europa ela vai diminuir. Então, atualmente a população da Europa, deixa eu só ver o dado aqui, mas é de 741 milhões de habitantes aproximadamente. E ela tende a diminuir no ano de 2000, até o ano de 2050 para 716 milhões de habitantes. Por que essa diminuição? Países altamente industrializados, urbanizados, altos índices de escolaridade, né? As pessoas têm outras prioridades. Elas querem estudar, elas querem trabalhar, viajar. Só depois vem o projeto do casamento e depois o projeto dos filhos, né? Então, é uma questão também cultural.
tem a ver muito também com o nível de desenvolvimento. Geralmente o país, quanto mais desenvolvido economicamente, a taxa de fecundidade ela tende a cair muito, né? São inúmeros fatores que influenciam isso aí. A entrada em massa da mulher no mercado de trabalho, acesso à informação reprodutiva, mais planejamento familiar e assim por diante. São inúmeros fatores aí que influenciam essa diminuição da população, tá certo? Então, eu quero que vocês observem agora, olha essa tabelinha, gente. Os países mais populosos do mundo em 2019. Primeiro lugar aí a China, agora por país, né? A gente estava vendo por continentes. China com 1.394.550.000 habitantes. País mais populoso da Terra. Depois vem a Índia. Terceiro lugar, Estados Unidos. Quarto lugar, Indonésia. E quinto lugar, quem aparece aí é o Brasil, como o quinto mais populoso do mundo. População do Brasil aí, 209.520.000 habitantes aproximadamente, tá? E isso não é uma coisa fixa, isso tende a mudar. Alguns países aí tendem a ultrapassar o Brasil nos próximos anos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Tem uma atividade aqui, olha, vou me demorar um pouquinho aí para vocês pausarem o vídeo e copiarem, tá certo? Um abraço e até a próxima.